Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10, diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muita gente nessa cidade. Amém, irmãos? Não te cales. Essa foi a palavra que Deus, através de uma visão, deu ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve esta visão na cidade de Corinto, onde ele estava numa casa ao lado da sinagoga de Corinto. Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele foi pregar o evangelho na Europa, por ordem do próprio Deus, que através de uma visão ele vai ser estimulado por Deus a atravessar a Macedônia e pregar o evangelho também na Europa. Na cidade de Corinto, na Grécia, ele vai cumprir esta missão. Todavia, ele vai enfrentar alguns problemas quando ele vai pregar na sinagoga daquela cidade. Os judeus blasfemaram contra ele e o perseguiram. E ele foi para a casa de Tício Justo, uma casa que ficava ao lado da sinagoga. E ali ele vai ter essa visão, uma visão missionária. Deus vai mostrar a ele a sua vontade. E nós vamos falar sobre esse tema. Não te cales. Por que nós escolhemos esse tema? Esse mês de agosto é o mês das missões, é também o mês da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela existe na nossa terra há 161 anos. E nós sabemos que ela é fruto da obra missionária. Ashbel Green Simonton, um jovem pastor americano, deixou a sua terra e ele veio para a nossa nação pregar o evangelho em meio a uma grande epidemia de febre amarela, e ele enfrentou as barreiras da epidemia, como também a hostilidade do país, que na época era resistente ao evangelho, mas ele superou todos esses problemas e durante 8 anos ele aqui estabeleceu a Igreja Presbiteriana, e estamos aqui a todos esses anos. Por quê? Porque esse missionário, ele teve essa visão, uma visão de sair da sua terra, enfrentar os problemas e os perigos da nossa nação, para trazer a boa palavra ao nosso país. E se estamos aqui como igreja, devemos primeiramente a Deus, mas também a esse grande servo que foi usado, e muito usado, na obra de Deus. Paulo, do mesmo modo, vai pregar o evangelho na cidade de Corinto, e ele vai fundar a igreja naquela cidade, uma igreja muito importante. Mas tudo começou quando ele teve essa visão, e Deus vai falar para Paulo: não cale, não cale. E nós também devemos pregar, nós não podemos ficar calados diante de tantas almas que estão perecendo. Deus quer nos usar para pregar o evangelho, mesmo em épocas difíceis. Paulo não deveria calar. Olha a visão magnífica que ele teve. A primeira coisa que Deus vai falar para ele
na visão é: não temas, não temas. Paulo sabia que se ele fosse e continuasse pregando o evangelho naquela cidade, ele seria perseguido novamente. Mas Deus vai falar para ele: olha, Paulo, não tenha medo, não tenha medo dos seus desafios, não tenha medo dos problemas que virão. E Paulo teve muitas adversidades quando pregou o evangelho, foi muitas vezes apedrejado, perseguido, preso, não só em Corinto, mas em muitas outras cidades. Mas ele não tinha medo. E essa é a palavra que nós queremos deixar a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Somos missionários, temos o dever de pregar o evangelho a toda criatura, e nós não podemos ter medo da pandemia, ter medo das perseguições, ter medo das adversidades. Deus está dizendo para nós: não cale. E Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: não temas. Segunda coisa que nós vamos observar que Deus vai falar a Paulo nessa visão é que Deus vai dizer para ele: pelo contrário, fala, não cales, mas fala. Essa é a nossa missão, é falar. Enquanto o mundo vive essa adversidade, nós não podemos ficar calados. Nós estamos vivendo uma época difícil, a era pós-moderna, e nós vemos tanta gente falando coisas absurdas nas redes sociais, na própria mídia e até mesmo no meio político. Mas nós temos uma solução para os problemas do nosso país, uma solução para os problemas do mundo, que é a boa nova do evangelho, é a boa semente. Por isso você não pode ficar calado. É verdade que muitas igrejas estão com as portas fechadas ou estão abrindo com restrições sérias por causa dessa pandemia, mas nós temos também as redes sociais e nós podemos falar. Por isso Deus está dizendo para você: não fique quieto, não fique calado, mas pregue, fale. É o que Deus fala e diz ao apóstolo Paulo nessa visão. Depois de dizer não temas, depois de dizer fala, Deus está dizendo para Paulo: eu estou contigo. Isso já está no versículo 10. Por que nós não podemos temer? Por que nós temos que falar? Por que nós não podemos ficar calados? Mesmo em meio às adversidades, em meio aos problemas. É certo que muitas vezes o cristão é inibido a pregar o evangelho quando ele está lá no comércio, quando ele está no trabalho, ou até mesmo no meio da família, ou entre os amigos. Ele às vezes é vítima de críticas, de piadinhas, mas o apóstolo Paulo enfrentou muito mais problemas, ou problemas muito maiores do que nós. Paulo foi perseguido por causa do evangelho, e ele vai dizer: todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E realmente, o cristão, por ter uma identidade com a palavra de Deus, por ter princípios fundamentados na palavra de Deus e por não concordar com as ideias tolas do mundo onde nós vivemos, ele às vezes é perseguido e criticado. Mas você não tem que temer, porque Deus está com você. Por isso que Deus falou para Josué: não temas, eu estou contigo por onde quer que andares, não te deixarei e não te desampararei. Deus está conosco. Paulo recebeu esse recado de Deus. Ele estava lá em Corinto, sofrendo as adversidades, mas ele não poderia calar, porque Deus estava com ele. Outra coisa que Deus vai falar ao apóstolo Paulo nesse texto é: ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém ousará fazer-te mal. Essa é outra palavra que Deus deu a Paulo naqueles dias. Ninguém
pode te fazer mal. Há um texto da palavra de Deus, citado pelo próprio apóstolo Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, por isso ninguém pode nos fazer mal. O autor de Hebreus vai falar assim, que o Senhor é o nosso auxílio e vão é o socorro do homem. Sim, o Senhor é o nosso auxílio, bem presente na hora da tribulação e nem na hora da angústia. Deus não desampara os seus. E se nós observarmos, diz aqui que Paulo ficou mais de um ano e meio pregando o evangelho naquela cidade, e as pessoas intentavam contra ele, mas ninguém o fez mal. Por quê? Porque Deus estava com ele. E é essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Ninguém vai te fazer mal, porque Deus está do teu lado. Porque Deus, Ele não desampara os seus. Por isso, não fique quieto, pregue a palavra. É o que o apóstolo Paulo fala: aproveitai as oportunidades. E ele também diz: pregue a palavra, quer seja oportuna ou não. Às vezes nós pregamos em um terreno fértil, as pessoas ouvem, as pessoas se convertem, as pessoas se comovem, mas às vezes nós temos que ser como João Batista, temos que ser vozes que clamam no deserto. Por isso, não fique quieto, mas pregue, porque Deus está com você e ninguém vai fazer mal a você. E finalmente, Deus vai falar para Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade, que é a última parte do versículo 10. Eu tenho muito povo nessa cidade, é o que ele diz aqui, ou muita gente, se você preferir. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, está vendo essa cidade? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade próspera, uma cidade de muitos habitantes, e aquela cidade precisava ouvir a palavra de Deus. E Deus tinha muita gente que era sua ali, muitos dos seus escolhidos estavam naquela cidade. Deus tinha um plano para aquela cidade, um plano de salvar muita gente daquela cidade, um plano de transformar muitas vidas, tirando muitas vidas da prostituição, da promiscuidade, da miséria, porque aquela cidade era uma cidade promíscua, para que essas pessoas pudessem conhecer o evangelho e serem transformadas por ele. E isso que Deus está falando para você. Nós moramos aqui em Aguaí, e eu gostaria de dizer a todos que moram em Aguaí: tem muita gente de Deus aqui nessa cidade. Por isso nós temos que falar, nós temos que pregar, porque ainda há muita gente precisando de salvação nessa cidade. Mas se você é de outra cidade e está me ouvindo, não importa a cidade que você mora, eu gostaria de dizer a você, mesmo que eu não conheça a tua cidade, tem muita gente na sua cidade, muita gente precisando ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de vida eterna. Por isso é o que o apóstolo Paulo fala, porque o evangelho se revela de fé em fé, e está escrito que o justo viverá pela sua fé. Antes ele diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sim, não tenha vergonha de pregar o evangelho, seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que evita os falatórios profanos e maneja bem a palavra da verdade. Não fique quieto, porque tem muita gente precisando de uma palavra de salvação, na sua cidade, na minha cidade. Por isso, que você nesse mês de agosto, e também durante todos os dias da sua vida, que você não se cale, mas que Deus possa te usar grandiosamente na sua obra, para que você possa ser uma bênção na mão de Deus e possa levar esse evangelho transformador a muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.